Fala pessoal, bem-vindos a mais uma nossa análise profunda. Hoje a gente vai explorar uma tecnologia médica surreal que viajou literalmente do espaço sideral direto para as clínicas de fisioterapia e centros de treinamento de elite. Sim, estamos falando da famosa corrente russa. A ideia aqui é entender exatamente como ela revolucionou a ciência do fortalecimento muscular e, claro, desmistificar como ela realmente funciona na prática. Bora lá? Mas afinal, por que esse nome corrente russa? Soa quase como um projeto ultra secreto de um filme de espionagem da Guerra Fria, não é mesmo? A verdade é que a origem dessa ferramenta poderosíssima de fisioterapia está bem longe das academias de musculação que a gente conhece. A resposta não está em puxar ferro pesado, mas sim num desafio monumental da nossa exploração espacial. O contexto histórico disso é simplesmente fascinante. Pensa só, lá na década de 1940, um cientista russo chamado Yakov Kots tinha um baita problema urgente nas mãos. Ele precisava resolver a atrofia muscular severa que os astronautas enfrentavam em ambientes de gravidade zero, porque sem a resistência constante da gravidade da Terra, os músculos simplesmente perdem massa e força muito rápido. A sacada genial dele foi criar uma forma de estimulação elétrica capaz de ativar as unidades motoras de forma super profunda. Isso simulava um trabalho mecânico pesadíssimo, sem que os caras precisassem carregar toneladas de chumbo para o espaço. Bom, vamos mergulhar na física da coisa. O que é essa corrente, afinal? Trata-se de uma corrente elétrica formidável, uma corrente alternada senoidal de média frequência, cravada ali em 2.500 Hz. Mas presta atenção porque aqui está o grande segredo. Se ela fosse aplicada de forma contínua, direta, não geraria a contração ideal. Então, de um jeito muito inteligente, essa corrente é interrompida ou modulada por rajadas muito menores de baixa frequência operando a 50 Hz. É exatamente essa combinação milimétrica que cria toda a mágica lá nas nossas fibras musculares. Na prática, funciona assim. A onda principal de 2.500 Hz é cortada para formar o que a gente chama de bursts, que são pequenos pacotes ou rajadas de 50 Hz. Esse pequeno período de silêncio entre uma rajada e outra é o que faz a diferença. Imagina a onda de média frequência como um trem-bala, sabe? Ele consegue vencer a resistência da nossa pele com muito mais facilidade do que aquelas correntes normais de baixa frequência. Uma vez lá dentro do tecido, a modulação de baixa frequência meio que engana o nervo motor, mandando as fibras musculares se contraírem de um jeito simultâneo e muito intenso. E o melhor, sem causar aquela dor de choque terrível na superfície da pele. Agora, por que essa frequência exata importa tanto assim? Simplesmente porque o nosso músculo não é um bloco homogêneo. Os ajustes elétricos precisam estar em sintonia fina com o tipo de fibra que a gente quer atingir. De um lado, nós temos as fibras tônicas, aquelas vermelhas que seguram a nossa postura. Elas têm uma contração mais lenta e demoram bastante para cansar. Do outro lado, temos as fibras fásicas, as brancas, que são pura velocidade e força explosiva, mas que fadigam rapidinho. Operar essa tecnologia não é brincadeira. Exige um conhecimento anatômico profundo para escolher o alvo certeiro. E quando a gente coloca isso lado a lado com terapias mais tradicionais, tipo a FES, que é a estimulação elétrica funcional, a vantagem dessa invenção espacial fica gritante. Graças à tal da média frequência, ela penetra muito, mas muito mais fundo no tecido. E os dados são absurdos. É possível ativar de 30% a 40% a mais de unidades motoras com a corrente russa do que com um exercício comum ou com a própria FES. A gente está falando de um salto gigantesco na eficiência neuromuscular. Tudo isso nos leva a uma questão absolutamente central. Com todo esse poder de recrutamento e o ganho absurdo de força, acaba surgindo um grande mito por aí. Será que a corrente russa serve apenas e exclusivamente para construir músculos gigantes e gerar hipertrofia brutal? Bom, chegou a hora de separar as lendas de academia da verdadeira realidade clínica e entender de vez qual é o foco principal dessa terapia e os seus protocolos de tratamento. A verdade nua e crua é que a aplicação vai muitíssimo além da simples hipertrofia. Claro, a construção muscular é um superpoder óbvio aqui, ninguém nega. Mas o impacto dessa corrente atua em várias frentes vitais. Não é só estética, não. Na reabilitação, por exemplo, os protocolos de tratamento são usados para restabelecer a força de grupos musculares atrofiados por doenças e melhoram absurdamente a estabilidade das articulações. Tem também a parte estética, ajudando na circulação linfática e combatendo a flacidez com força total. E no esporte de alto rendimento? É tipo uma chave secreta para os atletas aumentarem a potência de saltos e sprints. É, sem dúvida, uma ferramenta de altíssima precisão. E para atingir toda essa versatilidade, o segredo do sucesso está todinho na maestria dos protocolos de tratamento. O ciclo do aparelho é definido por 4 etapas eletrofisiológicas essenciais.
Primeiro, vem o rise, o tempo de subida, que é basicamente a velocidade até a gente atingir a contração máxima de um jeito confortável. Segundo, o tempo on, o período em que essa contração fica ali, sustentada. Terceiro, o decay, o tempo de descida e de relaxamento gradual do músculo. E quarto, que arrisco dizer ser o mais crítico de todos, o tempo off, aquele intervalo de repouso absoluto que permite a recuperação e, o mais importante, impede que o músculo sofra alguma lesão. Então, trazendo isso para a prática do dia a dia, o sucesso do tratamento depende inteiramente de como o profissional manipula esses parâmetros de rise, on, decay e off no equipamento. Seja para fazer a reabilitação super delicada de um joelho no pós-cirúrgico ou para gerar aquele ganho de hipertrofia explosivo no abdômen de um atleta, o ajuste muda completamente a resposta do corpo. Imagina só, um tempo off mal configurado, muito curto, por exemplo, leva o músculo a uma fadiga extrema e totalmente contraproducente. É literalmente a ciência da sincronia perfeita. Indo da teoria pura, direto para a maca do consultório, a gente tem o posicionamento dos eletrodos como o próximo passo vital. A forma de montar esses cabos e placas no quadríceps ou no abdômen de alguém precisa seguir milimetricamente a anatomia da pessoa. E o formato de como a gente recruta esse músculo também dita o resultado final, sabe? O estímulo pode ser disparado de forma sincrônica, ligando todos os canais de uma vez só para um impacto massivo, ou de forma alternada, trabalhando um músculo de um lado e logo em seguida o seu oposto para um treino mais dinâmico. Na técnica de aplicação, quem está operando a máquina tem duas áreas-alvo principais para focar, garantindo assim a melhor despolarização possível, ou seja, a contração ideal. Pode-se escolher o tal do ponto motor, que é, de forma bem resumida, aquele pedacinho de pele que oferece a menor resistência para a eletricidade entrar. Ou então, dependendo do protocolo de tratamento, o foco vai direto para o ventre muscular, que abrange logo aquele volume grandão, central do músculo que precisa ser trabalhado. O grande lance aqui é ter certeza de que a carga elétrica vai atingir a massa ideal e como se acha esse ventre muscular de forma visual. É super prático. A pessoa faz uma contração voluntária primeiro, fazendo força. Quando o músculo contrai, a parte mais volumosa salta aos olhos do profissional. E bingo, é exatamente em cima dessa área mapeada que os eletrodos vão ser fixados. Essa precisão anatômica é o que garante que aquelas rajadas de 2.500 Hz sejam absorvidas bem no ponto onde vão causar o maior impacto possível no tecido. Agora, presta muita atenção nisso. Apesar de todos esses benefícios de outro mundo dessa tecnologia espacial, a segurança é quem manda no jogo e as regras são bem rígidas. Como estamos falando de uma intervenção que gera uma força absurda e involuntária, existem contraindicações absolutas. Tem casos em que a corrente russa jamais, em hipótese alguma, deve ser usada. Pensem em tecidos não consolidados, tipo uma fratura recente, processos inflamatórios agudos ou lesões abertas. Lembra do que a gente conversou sobre ativar 30 a 40% a mais do músculo? Forçar uma contração dessas num tendão machucado seria uma catástrofe. Miopatias graves também tiram a técnica de cogitação. E saindo um pouco dessas proibições absolutas, a gente esbarra nas contraindicações relativas, que pedem muito, mas muito cuidado e uma boa avaliação. Próteses metálicas bem na área da aplicação, por exemplo, podem bagunçar perigosamente a condução elétrica. A gestação, não importa o mês, também exige cautela máxima, e a mesma regra vale para cardiopatias graves, fragilidade capilar ou problemas de trombose. É uma tecnologia fantástica, mas o equipamento exige respeito, e testar a sensibilidade de quem vai receber o estímulo antes de começar é, sem sombra de dúvida, inegociável. Impressionante, né? O que começou lá atrás como uma solução de emergência para manter os astronautas fortes no vazio do espaço, evoluiu para ser uma das ferramentas de aprimoramento físico mais fantásticas que a gente tem hoje. Mergulhar nos protocolos de tratamento desbanca de vez aquele mito de que isso é só um atalho estético para hipertrofia. A gente viu que é uma intervenção extremamente completa, que passeia pela clínica e pelo esporte. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Com a tecnologia ficando cada vez mais inteligente e capaz de recrutar nossas fibras em massa e sem dor, será que um dia a estimulação elétrica vai mandar os nossos bons e velhos pesos de academia para o museu? É uma reflexão incrível e que fica aí, em aberto para o futuro da nossa evolução física.